Grace, grace and grace. Oh, it's all His grace. Oh, it's grace and grace and grace. Oh, it's all His grace. See and hear His grace, to sing and dance His grace. Que o querer tenha sua origem e seu apoio em coração aberto à nobreza, à beleza e à justiça. De outro modo, é apenas gume fino e duro de faca. Por isso mesmo frágil, na sua aparente penetração e resistência. Vontade inteligente e não manhosa, altruísta e não virada ao sujeito, pedagógica e não sedenta de domínio. A esta pertencem os séculos por vir. É a voz a que surgem. A outra estabelece os muros que ainda tentam defender o passado. Agostinho Silva. Boa tarde, é um prazer enorme estar de volta aqui, mais um sabadão cheio de possibilidades. De possibilidades. Você não está no momento que você está sentindo essa vibração, que essa minha afirmação não é real, não é possível? Que bom que você está sintonizado aí no meu programa agora. Seja muito bem-vindo, porque hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Onde você coloca a sua vontade. Sei lá, Mônica. Nunca parei para pensar. Pois é. Então agora a titia está aqui, junto com você, para a gente tirar um dedinho de prosa, para a gente prestar atenção, aprender a prestar atenção exatamente sobre isso. Tá bom, Mônica, vamos prestar atenção. Vai falando aí nessa sua boca nervosa. Mas e daí? O que isso vai me trazer de benefício? O que vai acontecer comigo, na realidade, na prática, no concreto, se eu parar para prestar atenção aonde eu coloco a minha vontade? Eu vou te explicar. Então vamos lá. Começa perguntando, fazendo alguns questionamentos aí você com seus botões. Do que você reclama atualmente na sua vida? Você reclama de doença física, emocional, espiritual, energética? Você reclama de falta de dinheiro? Você reclama de que os seus relacionamentos estão todos comprometidos, nada funciona, você não se entende? Do que você reclama? Aí já dá para você começar aí a passear de uma maneira mais focada, mais consciente, como é que funciona o seu sistema interno. Outra coisa, quais são os seus vícios mentais? Você sabe o que é vício mental? Vício é alguma coisa que a gente se utiliza, né? Se a gente trouxer para compreensão mais na prática, no concreto, então você é viciado em videogame, você é viciado em sexo, você é viciado em chocolate, você é viciado em maconha, você é viciado em nicotina, você é viciado em álcool, você é viciado em vitimismo, você é viciado na dor. Você precisa daquilo para se sentir sustentado, nutrido, amparado, mesmo que aquilo concretamente te faça muito mal, porque você é dependente daquilo. Então, quais são os seus vícios mentais? Mais um questionamento para aprofundar um pouquinho mais, para ir você fazendo aí um mergulho nas suas águas profundas, junto comigo. Quais são as suas crenças e os padrões que você alimenta diariamente e que te nutrem diariamente?
Só fazendo esse questionamento, a gente já começa a visualizar um sistema de crenças e padrões que estão presentes aí dentro de nós. E aí, a gente começa a perceber o seguinte. Vamos entender o mecanismo. O nosso sistema de crenças e padrões, que são os preceitos, os conceitos que você tem, que inundam você, que fazem você enxergar a vida de determinada forma, que fazem você acreditar ou não em si, que fazem você acreditar ou não na vida, acreditar ou não nas pessoas, na possibilidade, desenvolver uma fé positiva e crença na vida, afeta objetivamente, diretamente, sem exceção, a nossa biologia, o nosso funcionamento. Então, a autoimagem deformada, os medos, a autoestima rebaixada, as raivas, os ódios, as invejas, a autossabotagem, as procrastinações, o ressentimento, a mágoa, o ciúme, o não perdoar-se e muitas outras infinitas aí que a gente pode ficar a tarde inteira falando das emoções que nós nutrimos, acionam um tipo de característica de funcionamento químico no nosso corpo, totalmente linkado com as nossas experiências pregressas. Então, a maneira como você tem o seu sistema de crenças e padrões que funcionam, que te nutrem, é nutrido, é alimentado, é originado em toda a sua vivência da sua história pregressa. E é esse sistema que promove as doenças físicas, mentais, energéticas, espirituais, emocionais, como, por exemplo, o câncer, problemas de pressão, acidentes vasculares cerebrais, problemas cardíacos, problemas renais, diabetes, síndrome do pânico, todas as disfunções relacionadas à ansiedade, a depressão, que é uma doença nomeada hoje em dia como a doença do século, e por aí vai. E é por isso que é de fundamental importância. Não é uma coisa simples que eu tô falando, não. Cara, presta atenção. Olha só. Tem uma magnitude infinita de importância quando a gente quer uma mudança real, concreta, não aquela mudancinha que você fica falando, ai, queria tanto que acontecesse alguma coisa diferente na minha vida. E aí, de repente, a tia Mônica tá ouvindo do seu lado e fala assim, mas escuta, o que você tá fazendo de diferente? Nada, poxa, eu rezo, eu faço ritual, eu faço um monte de coisa, mas nada acontece. Porque não é dessa maneira, não é por esta via. Todos os instrumentos que nós temos, facilitadores, auxiliares, complementares, como os tratamentos, as substâncias naturais, as maneiras, as técnicas infinitas que surgem cada dia mais de terapias complementares, alternativas, holísticas, são maravilhosas, mas eles não conseguem salvar você de você, do seu sistema de crenças e padrões, se você não decidir começar por aí. Então, aquela mudança que você fala, que você deseja e fica só na teoria, não migra para a prática, para o concreto, se você não fizer uma transformação desse sistema. E desejar, querer, ter vontade dessa mudança, significa você estar e ser consciente da necessidade da transformação.
Porque só quando a gente entende que mudando todo esse nosso sistema de crenças e padrões, a gente vai conseguir ter um novo programa mental que vai nutrir a nossa nova e verdadeira maneira saudável de existir. Não existe outro caminho. É a tal reforma íntima que a gente ouve já há muito tempo, né? Normalmente, esse termo reforma íntima, eu ouvi pela primeira vez quando eu fazia um dos primeiros tratamentos espirituais que eu fiz pessoal, lá nos primórdios da minha existência, no século passado. Caraca! O sistema é bruto. Então, e aí eu ouvia nas palestras que eu ia e dos profissionais maravilhosos que já estavam nessa caminhada, nesse centro maravilhoso em que eu me tratei, que existe ainda hoje, ele chama Caminheiros, e é aqui no Ipiranga. Foi onde eu fiz o meu primeiro tratamento sério, espiritual, onde eu fiz a minha jornada para entender todo esse sistema. Eles já falavam, eu tinha 16 anos, hoje eu tô com 47. Olha quanto tempo! E ainda, você tá me ouvindo e você tem uma resistência gigantesca em relação a essa viga mestra, sustentadora do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. Então, não adianta nada você gastar dinheiro com milhões de tratamentos, você ir lá no bambambam do médico das quantas, do guru não sei da onde, gastar uma fortuna num monte de coisa, se você não assumiu ainda, não aceitou ainda a percepção, a consciência de que as mudanças verdadeiras, consistentes e sólidas começam na transformação da sua maneira de enxergar as coisas. Se você não muda os seus pontos de vista, fica impossível qualquer energia externa, inclusive todos os pilares de luz que nos sustentam, toda a equipe espiritual que funciona trabalhando a favor do planeta e todos aqueles que estão ao seu redor desejando e tentando ajudar você a sair desse enrijecimento. Eles não conseguem penetrar e te ajudar se você se mantém lá como uma estaca firme no concreto, preso aos seus princípios. É muito interessante quando a gente ouve alguém falar, eu tenho princípios que me acompanham desde que eu nasci. Eu tenho medo quando eu ouço assim, porque, no mínimo, a pessoa está falando, eu tenho síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Quem não se mobiliza, quem não se transforma, é poste de concreto, que foi colocado lá e ainda assim, se vier um tornado ou um tsunami, arranca ele e joga ele no chão e ele se quebra inteiro. Agora, se a gente entende que a vida, ela nos dá a chance de nos tornarmos como a plantação de bambu, que tem um enraizamento extremamente profundo para buscar lá nas profundezas todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento daquela plantação, mas tem uma envergadura de 180 graus, que vai de um lado extremo a outro sem se quebrar. E pode vir tempestade, pode vir intempérie, e ele continua lá, com a flexibilidade e a maleabilidade para lidar e fluir na vida. E aí entra o sistema da vontade. Quando a gente não entende a vida da gente desta forma, de uma maneira mais consciente, olhando para o que é de verdade, você é refém da sua inconsciência, da sua, entre aspas, ignorância de você. Então aí você é refém de todas essas doenças que eu exemplifiquei aqui na minha fala no início. Você que está reclamando aí porque está com falta de dinheiro, mas como é que anda o seu relacionamento afetivo com os seus pais? Como é que anda o seu nível de gratidão interna? Eu não estou falando que você precisa loucamente abraçar, beijar e falar com o seu pai, com a sua mãe o tempo inteiro. Eu estou dizendo internamente, como que anda, como existe esse pai e mãe internalizados em você? Você se sente vítima deles?
Você sente que você foi injustiçado? Então, já mostra, se é esse o seu caso, já mostra que você não tem uma parte da consciência desperta e acordada para a existência. Porque o mínimo que você pode ter, independente da conduta desses dois seres, é gratidão pela oportunidade que eles te deram de nascer aqui. Ah, eu sei que é difícil. Muitas vezes nós temos, sim, pais e mães que são verdadeiros algozes na nossa realidade. Mas, inclusive, quando essa realidade é a nossa, a gente precisa ir buscar esse entendimento um pouco mais aprofundado e entender que, como nós somos seres espirituais vivendo uma experiência concreta terrena, o nosso espírito é eterno e tem um monte de registro cravado e introjetado nesse espírito que me traz toda uma tendência e um desejo, uma vontade de, ao nascer, ter exatamente pais que tenham condutas específicas para que eu possa me desenvolver como caminhante da luz que eu escolhi ser. Independente da sua crença, eu não estou falando de crença religiosa, eu estou falando de estudo. Se você se aprofundar um pouquinho mais e sair da sua resistência, inclusive, de nomenclaturas, de pertencer a XYZ, de filosofia e encarceramento de conceitos, você vai perceber que a ciência hoje, está confirmando uma infinidade de constatações que antes eram apenas conjecturas, eram apenas achismos. E hoje, cientistas renomados e fundações e pessoas muito sérias estão comprovando cientificamente, em várias vertentes da ciência, a veracidade disso que eu acabei de falar, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Neste invólucro, neste corpo carnal. A partir daí, independente da crença que você professa, chama. Quando você começa a olhar desta maneira, você para olhar, analisar a sua realidade, você começa verdadeiramente a sair do enrijecimento, dos achismos, e você começa a se tornar um observador de si e de toda a tua realidade. Aí você se questiona, como a gente fez no começo, do que eu reclamo tanto? E há quanto tempo eu reclamo da mesma coisa? E nunca mudou nada? Pera, tem alguma coisa errada? Como é que eu vejo as pessoas crescendo, se desenvolvendo, melhorando, errando e levantando, e se refazendo e se ressignificando, e eu continuo aqui, nesse mesmo padrão, andando como se fosse uma manada de elefante, olhando só para uma direção, não olhando nenhum tipo de alternativa, aceitando todas essas mazelas com aquela postura preguiçosa de a vida não é para todos, a bem-aventurança e a abundância do universo não é para todos. Isso é mentira. Isso é uma mentira que a gente conta pra gente diariamente quando a gente tem preguiça de fazer as reformas íntimas necessárias. Porque a abundância, prodígios, os milagres, os benefícios, a prosperidade, a bem-aventurança é direito de todos que nascem aqui. O universo não tem distinção. A sabedoria da regência da nossa existência não distingue. Quem decide, quem tem vontade de apropriar-se disso é a pessoa que se transforma, que sai daquela postura de poste de concreto na vida. E aí você sai da posição de vítima, porque você é autor. Nós somos os co-criadores, nós nos permitimos, nós nos abrimos ou não para que essa abundância e a prosperidade e a bem-aventurança e as soluções e as libertações cheguem na nossa vida. Você, com a sua vontade, com a sua flexibilidade, com o seu desejo real de transformação, é que ocasiona a possibilidade da melhoria. Caso contrário, não há técnica no mundo
Nem se o seu Deus de devoção viesse em pessoa na sua frente, ia conseguir transformar a sua vida se você continua enrijecido como uma estaca fincada, um mourão fincado no concreto. Já dizia Einstein, há uma força motriz mais poderosa que o vapor, que a eletricidade e a energia atômica. Essa força é a vontade. Então, pensa, aonde você tem colocado verdadeiramente a sua vontade? Isso é muito sério. É muito bom. E quando a coisa é muito boa, o tempo passa assim, ó, no estalar de dedos. É impressionante. E estamos já finalizando o nosso programa, mas, como a gente começou esse ano, de 2016, no finalzinho do programa, mais uma notícia bacana. E dessa vez, não foi essa semana que foi veiculada, mas eu recebi essa notícia que foi veiculada dia 21 de outubro de 2015. E é uma coisa muito bacana. Professor assume escola dominada por traficantes e em 2 anos, apenas 2 anos, a transforma em referência premiada. O cenário era mais desanimador possível. Banheiros imundos, vasos sanitários quebrados, 100 vasos sanitários, salas com vidros quebrados, sinais de incêndio, mesas e cadeiras estavam todas depredadas e jogadas nos fundos. Parecia uma descrição de filme de terror e de gangue. E era essa a realidade da Escola Municipal Darcy Ribeiro, em São José do Rio Preto, São Paulo, quando o professor Diego Lima a assumiu no ano de 2014. Quando você achava que já estava bem complicada a situação, parte da escola, quando ele achava, né, que estava complicada a situação, parte da escola ainda era dominada por traficantes que escondiam cápsulas de maconha e cápsulas de cocaína em buracos no muro do local. Os alunos demonstravam sua insatisfação depredando toda a escola, não gostavam de estar lá, sentiam vergonha, não tinham nenhum estímulo nem sensação de pertencimento. Isso é a fala do Diego, do professor Diego. Para começar a mudar aquela realidade, o professor fez uma coisa. Ele foi entender a comunidade e conhecê-la de fato, na prática. Conversou e aplicou o questionário com pais, alunos, funcionários, moradores de todo o bairro de Santo Antônio, que é onde a escola se localiza, lá em São José do Rio Preto. A primeira decisão do professor Diego foi reformá-la para que as crianças começassem a gostar do ambiente. Para isso, ele conversou com um monte de escola da região e pediu, indagou se eles tinham restos de tinta, das reformas que haviam sido feitas e angariou o material de pintura. A prefeitura cedeu 2 pintores, mas não era o suficiente. Então, em 2014, o professor pegou um carro, saiu com um som ligado nas ruas, chamando os pais para que entregasse os materiais escolares para os filhos, ao invés de mandar bilhete. E aí, os pais, ao chegarem na escola, começaram a ver algumas mudanças que o professor já tinha começado a fazer com aquele pouco de material, tocou todos os pais e a comunidade inteira se engajou. Conclusão, eles transformaram a escola, o professor Diego, com a ajuda da comunidade e dos pais, de uma tal forma que antes tinha uma média de 60 suspeições por indisciplina. Com frequência, esses alunos suspensos acabavam se evadindo e houve um ano que mais de 200, de um total de 1.100 alunos, abandonaram os estudos. E essa realidade diminuiu quase que a zero. Esse professor, essa escola, tornou o trabalho desse professor reconhecido e ele foi, em 2015, final de 2015, um dos 10 vencedores do Prêmio Educador Nota 10 das fundações Victor Tivita e Roberto Marinho e poderia ser, acho que foi escolhido Educador do Ano em novembro de 2015. Isso é brasileiro que bota a mão na massa, cheio de vontade para transformar o mundo. Onde é que você coloca a sua vontade? Uma excelente semana. Uma semana de transformação. E sábado que vem, eu tô de volta. Um grande beijo. Beijo, beijo, beijo. To pray and praise His grace, to see